Oi, olá, gente. Que a paz do Eterno esteja com você, guiando a sua vida, os seus passos, abençoando a sua família, abençoando a sua vida, principalmente se você é a parte mais, não vou dizer importante, mas se você é o cabeça da sua casa, né? Se você é o cabeça espiritual da sua casa, então aí você precisa de dobrada bênção, dobrada brahá na sua vida. Brahá é bênção, né? É, estamos aqui e hoje eu não vou começar o livro de Levítico ainda. Nós até poderíamos fazer, né, a primeira leitura, mas porque o capítulo é bem pequenininho, mas eu gostaria muito de conversar com vocês hoje uma coisa muito séria. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? Vocês aí no Brasil vão passar por situações bem complicadas, porque a política está caminhando para um momento de muito desafio. O que nós precisamos fazer agora é estarmos à presença do Eterno 100%. Gente, não vou falar que você fique na presença do Eterno só 10%, não. Nem 50%, nem 60%, nem 80%, 100%. Tudo que nós temos estudado até agora, lendo a palavra, gente, nós não estamos fazendo nada, não tem nada vindo da minha cabeça. Nada vindo da minha cabeça. Tudo que nós temos estudado aqui foi baseado na palavra. Começamos com os profetas, como o Senhor me ordenou que fizesse. E isso é uma palavra do Eterno para vocês. É uma palavra vindo do Eterno para vocês. Desde muito pequenininha, de muito nova, o Senhor me usou para transmitir mensagens, sempre. Na minha adolescência, na minha meninice, na minha adolescência, depois na minha vida adulta. Teve um período na minha vida em que eu não queria ser esse mensageiro. Eu fugi dessa missão. Mesmo assim, o Senhor ainda me falava. Mesmo assim, o Senhor ainda me usava, ainda me mostrava as coisas que iriam acontecer. Mesmo eu tentando fugir. Né? Lembra como quando Jeremias tentou fugir da presença do Senhor também, daquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer, e ele falou que aquilo foi amargo ao estômago dele. Então, o que eu estou dizendo agora, gente, não é de mim mesmo. Tá? É uma mensagem que o Senhor está transmitindo a vocês. Por isso que o Senhor me levou a ler os profetas com vocês. Por isso que o Senhor está me levando a ler o Torá, o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros. Porque o Senhor quer que nós voltemos a entender as mensagens que ele deu através de Moisés. O Senhor quer que nós façamos isso. Por isso que nós estamos estudando o Pentateuco. Nós vimos na construção do tabernáculo o que o Eterno está falando para a gente. O Eterno mostrou ali, literalmente, só faltou desenhar. Aliás, até desenhar, ele desenhou, né? Ele mostrou para Moisés e Moisés teve que desenhar para que os outros pudessem saber o que é que o Senhor queria que fosse construído. Então, Moisés deve ter desenhado tudo aquilo. Então, não faltou nada, gente. Até desenhar, o Eterno desenhou. Para que eu e você entendêssemos o que ele está querendo de nós. Ele fez isso
3.000 e tantos anos atrás. Ele mostrou o mapa. Torá significa mapa. O Torá é um mapa de vida para você e para mim. Se eu seguir esse mapa, se eu conseguir entender esse mapa e caminhar conforme esse mapa me manda, eu vou chegar aonde eu preciso chegar, que é Canaã Celestial. Então, quando o Senhor falou para Moisés, constrói o tabernáculo, o Senhor mandou Moisés começar a construir o tabernáculo de onde? De onde que o Senhor mandou? Do Santo dos Santos. O que significa que o Senhor está falando para você e para mim que a construção, a nossa construção espiritual tem que começar onde? No nosso espírito. No Santo dos Santos, que é o espírito de vida que o Senhor deu para cada humano. Não era para começar do átrio dos gentios ou do átrio das mulheres, porque depois no templo de Salomão tinha o átrio das mulheres, o átrio dos gentios. Mas ali no tabernáculo, o Senhor não começou por fora, ele começou por dentro, pela parte mais sagrada, que era o Santo dos Santos, onde ficava o quê? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, para nós os cristãos, é o quê? É Jesus de Nazaré. Então, o começo da construção espiritual da nossa vida tem que começar através de Jesus de Nazaré, dentro do seu espírito. Você tem que, como nós já falamos antes, nós já falamos isso, eu já falei isso antes, você tem que ser um com Jesus de Nazaré. Não tem que haver distinção entre você e ele. Se ele habitar, como ele disse, se você abrir, eu sou a porta e bato. Ele falou isso em Apocalipse. Eu sou a porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e você, e vou ficar com você, eu vou comer com você, eu vou dormir com você, eu vou respirar com você. Entendeu? Então aí começa o trabalho do Eterno na minha vida e na sua vida, dentro do nosso espírito, através do Santo dos Santos. Aí foi a construção que do candelabro e da mesa dos pães asmos, da mesa do incenso, tudo veio depois. O que Moisés, a construção do Santo dos Santos, depois a construção dos santos, e depois que vem o ato, depois que vem o exterior. Aí você fala, Miriam, o que é a parte do candelabro, o que é a parte da mesa dos pães asmos? Gente, é o nosso conhecimento, é a nossa aproximação com o mundo espiritual. Começa dentro, depois você tem a segunda camada, que é o mundo espiritual em volta de você, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo significa o fogo. E aí vem aquelas promessas que o Eterno deu, que Jesus de Nazaré deu, e depois os apóstolos falaram sobre eles, que são os dons espirituais. Vem depois do Santo dos Santos, depois dessa comunhão estreita com Jesus. Aí vem o resto. Vem o Espírito Santo que vai te batizar, aí vem os dons espirituais que você vai ter. E aí depois que vem o exterior. As mudanças exteriores, a construção de você, como é que você vai se portar? Como é que você e Jesus vão se portar diante do mundo? Como é que você vai se vestir? Como é que você vai andar? Como é que você vai falar? Eu estava ouvindo hoje, não sei se vocês já conhecem, mas se não, eu vou deixar no final desse vídeo, na parte
das mensagens, né? Esqueci agora como que fala, dos comentários. Nos comentários eu vou deixar o site de um canal em que vocês podem ouvir cantada a palavra. Não sei se alguém de vocês já descobriu esse canal, mas é maravilhoso, é a Bíblia Cantada. Aí são as cartas de Paulo cantadas. É uma das coisas maravilhosas que o judaísmo messiânico está trazendo para a gente. Porque eu já disse para vocês, os judeus não leem a Bíblia, eles cantam a Bíblia. E agora a igreja messiânica está cantando o Novo Testamento. Olha que coisa mais linda. Então eu estava ouvindo hoje algumas das cartas de Paulo cantadas. Gente, ai meu Deus, dá de chorar. Dá de chorar de tão bonito que é. As cartas de Paulo sendo cantadas. Eu vou deixar para vocês, eu vou deixar o canal para vocês abrirem. É um canal novo, então eles estão começando a colocar, eu acho que tem 4 ou 5 cartas já de Paulo sendo cantadas. Gente, é uma bênção do Eterno. A conversão de judeus está sendo uma bênção para a igreja. Vai ser uma bênção muito maior ainda. Nós estamos aprendendo como é que o Senhor quer que nós nos portemos. Então, quando você chega nessa parte do exterior, como é que você vai se portar? Aí vem a sabedoria de você, como é que você age. Aí vem todo o resto, né? Aí vem o altar do sacrifício, gente. É. Andar como Jesus andou não é fácil, não. É sacrificial. É sacrificial. Você vai ter que se imolar naquele altar. Não é a sua vontade mais que manda. Hã? Não é, eu quero assim, não. Aí já não é mais eu quero assim. Senhor, o que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer que eu me porte? Como é que o Senhor quer que eu me vista? Como é que o Senhor quer que eu ande no meio dos gentios? Aí você vai ter que ir para Salmos, você vai ter que ir para Provérbios, você vai ter que ir para Eclesiastes, porque tem tudo ali. Todas as regrinhas que você precisa obedecer para que você tenha uma vida de prosperidade, uma vida abençoada, uma vida de paz, de conforto. A Bíblia é um todo, gente. Não tem como fazer separação entre Velho Testamento e Novo Testamento. Não tem. Aliás, Paulo também fala muito sobre os costumes em que nós devemos nos basear como filhos da luz. Paulo fala isso, vocês são filhos da luz. Como é que filhos da luz se portam? Como é que filhos da luz caminham? Aí Paulo fala, eu estava ouvindo as cartas hoje, uma das cartas que eu estava ouvindo hoje, ele cantada, ele falava que não haja na sua boca nenhuma palavra torpe, que não venha da sua boca nada que prejudique o seu irmão, que não saia da sua boca nada que vai prejudicar a comunidade em que você vive, que não saia da sua boca nada que vai envergonhar o Espírito Santo. Uma vez, numa das minhas viagens ao Brasil, eu fui visitar uma pessoa e essa pessoa, nós estávamos dentro de um hotel, numa mesa, e, essa pessoa tentou uma atitude que eu não achei correta. Essa pessoa me disse, mas estamos aqui só a gente, ninguém está vendo. Eu disse, ninguém? Não, não é verdade. Eles estão vendo e eu não faço nada que vai envergonhar eles também. Não é só pessoas
ninguém que eu conheça que seja aqui, que vai fazer diferença para mim. Eu sei que eles estão vendo. São os anjos estão vendo, o Espírito Santo está vendo, Jesus de Nazaré está vendo. Gente, nós temos que ter essa consciência, nós não estamos sozinhos, nós não andamos sozinhos. Com você aí do outro lado, tem uma carrada de gente, de espíritos que caminham com você, não só espíritos de bondade não, viu? Outros espíritos também gostam de saber o que você está aprontando para ver o seu lado fraco e colocar lá a tentação. Entendeu? Não é só os anjos bons e maravilhosos que são os nossos guardiões que estão atrás da gente. Não, tem mais coisa, tem mais esses espíritos que não são tão bonzinhos, tá? E que estão ali esperando você cometer uma injustiça, falar uma palavra torpe ou fazer ter uma atitude que contraria a vontade do Espírito Santo, para depois chegar lá na frente e falar, eu vi o fulano, ele fuxica na cabeça de um outro lá e a outro acaba descobrindo o que você aprontou e aí? Você está no fogo. Você deu lugar. Todas as nossas ações provocam reações. Todas as nossas ações provocam reações. Se as suas ações são boas, reações boas vão ocorrer. Se você está fazendo coisinhas pensando que o Espírito Santo não está vendo, que Papai do Céu não está vendo, que o seu anjo não está vendo, que o seu inimigo não está vendo. Ah, não pensa assim não. Não pensa assim não. Você vai cair em tentação. O Senhor vê tudo. Seus anjos veem tudo. Como é que você acha que vai ser o julgamento? O julgamento de quê? Se você aceitou Jesus ou não? Não, não é isso não. É o julgamento de todas as coisas que nós fizemos, todas as palavras. A palavra fala que nós vamos dar conta de toda palavra que saiu da nossa boca. Agora, se nós vamos dar conta das palavras que saíram, você imagina das ações que nós fizemos. Está tudo registradinho. E tem anjos especificamente designados para marcar essa conduta. As palavras que falamos, as atitudes que temos. Nós hoje temos câmeras, né? Tudo quanto é lugar agora tem câmera. Você imagina o céu. Se nós temos câmeras para ver o que os outros estão aprontando, você imagina o céu como é que não é. Pensa nisso. Tenha cuidado. Essa é a palavra que o Senhor está me dando para falar para você. Agora, o final dessa conversa que o Espírito Santo mandou eu falar com você é o seguinte. Lembra que quando Moisés terminou toda a construção, a montagem do tabernáculo, porque ele não construiu o tabernáculo, ele montou a construção, foi feito por Bezalel e pelos outros que ajudaram, as mulheres que teceram, etc. Agora, Moisés montou o tabernáculo. Quando Moisés terminou de montar, Moisés montou sozinho, gente. O Senhor mandou ele montar. Moisés que montou o tabernáculo. Quando ele terminou de montar o tabernáculo, que ele fechou a última cortina, que era a cortina que era de todo o perímetro da tenda, do tabernáculo. O que aconteceu? Quando ele fechou quando ele colocou a última cortina, a cortina caiu. O que aconteceu? A nuvem do Espírito Santo, o Eterno desceu sobre aquele tabernáculo e cobriu. Aquela nuvem foi tão extensa, tão forte, que nem Moisés pôde entrar dentro da tenda. Porque a tenda sumiu. A tenda sumiu no meio da nuvem. Ele não ia achar entrada. Gente, essa é outra coisa que o Espírito Santo está mandando falar para você. Quando o Senhor terminar o trabalho na sua vida, começando do seu interior, indo para fora, quando ele chegar nessa cortina fechada
que agora é você com o Espírito Santo, você com Jesus de Nazaré, você com seus guias espirituais, com seus anjos espirituais que estão com você te ajudando nessa jornada, quando essa cortina se fechar e ele descer sobre você, nada vai te atingir. Ninguém vai achar a porta para entrar na sua vida para te destruir. Essa é a promessa dele. Você vai estar protegido, você vai ser um filho protegido. O seu espírito vai estar protegido para sempre, porque o Senhor desce numa nuvem e ele abençoa toda aquela construção que ele mesmo fez em você. Nada vai te atingir quando você chegar nessa perfeição com o eterno. Nada. Nada que aconteça aqui. Paulo chegou nesse momento. Tanto é que ele fala que ele era feliz em todas as circunstâncias. Tanto fazia ele falou, eu sei estar bem na fartura e eu sei estar bem na necessidade. Eu consigo sorrir, orar e cantar quando está tudo ruim e quando está tudo bem. E ele disse para mim, para minha vida, ele falou, eu nem sei o que eu vou escolher, se ficar aqui ou se ir encontrar com o Eterno, com Jesus de Nazaré, com Cristo. Ele disse, para mim estar aqui é bom, mas para mim, para ir, para perder esse corpo e encontrar com Jesus, seria melhor. O corpo da gente é só um veículo que o seu espírito usa. Isso aqui é só um veículo. A Miriam é outra. A Miriam é outra. Isso aqui é só um corpo. A Miriam é o que está ligada com o Eterno. Eu sinto muita saudade da minha casa. Canaã, que me aguarde. Canaã, que me aguarde. Eu já estaria preparada para ir. Mas eu tenho ainda criaturas aqui que precisam da minha presença. Do contrário, o Senhor já teria me levado. Já aconteceram acidentes na minha vida em que o Senhor me salvou, o Senhor me tirou, foi o Eterno que fez o milagre. Aliás, até os policiais, quando chegaram no meu carro, disseram, mulher, você nasceu de novo. Porque o acidente foi violento, eu não tive nada, não tive nenhum arranhão, gente. Nada. Não tive nada, nenhum arranhão. O carro acabou todinho. Não serviu para mais nada. A Miriam não sofreu nada. Porque não era o momento. E o Senhor tinha me avisado. O Senhor tinha me avisado desse acidente. E o Senhor me mostrou exatamente por que eu ainda não seria levada. Por causa dos filhos que Ele me deu. Ele me mostrou os 3 que iriam precisar de mim. Eu tenho 4, mas uma delas não precisa mais, mas as outras 3 precisavam de mim e ainda precisam. Por isso que ainda não fui. Mas eu, como Paulo, digo a mesma coisa. Para mim, estar aqui é bom por causa das pessoas que ainda precisam da minha companhia. Mas para Miriam, para o meu soul, para a minha alma, a liberdade seria voltar para casa. Mas o Senhor ainda me quer aqui, porque eu ainda tenho que terminar de ler. Eu tenho que terminar de ler essa palavra, né, gente, com vocês. Ainda tenho que continuar lendo a palavra. Então vamos lá, vamos começar a leitura de... Essa é a palavra que o Senhor mandou dizer a vocês, tá? Mas vamos aproveitar que estamos aqui e eu vou ler o primeiro capítulo do livro de Levíticos. Chamou o Senhor a Moisés.
Eita! E da tenda da congregação lhe disse. Agora o Senhor tinha uma casa onde Moisés poderia entrar. O sacrifício era toda manhã e toda tarde. O incenso, o incenso era colocado todo dia, de manhã e de tarde. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: Fala aos filhos de Israel e disse-lhes: Quando algum de vós apresentar oferta ao Senhor, trareis as vossas ofertas de gado ou de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá ele um macho sem defeito. A entrada da tenda da congregação oferecerá, para que ache favor diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que esse seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois degolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão ao redor sobre o altar que está diante da entrada da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. Os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, colocando em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. A fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Interessante os pés precisarem ser lavados, né? Enquanto a cabeça não precisaria ser lavada. A cabeça do animal está diretamente ligada ao céu, ao infinito, mas os pés estariam ligados à terra. Então, para tirar essa ligação do animal da terra, lava-se com água como um sinal de purificação, porque não pisou na terra. Aí purifica-se com a água e aí pode ser oferecida como holocausto. Interessante, muito interessante. Tá vendo, gente? A gente tem que aprender a observar os detalhes quando a gente lê a palavra. Cada detalhe é muito importante, como esse aqui. A fressura e as pernas deveriam ser lavadas. Por que a fressura? Porque era de onde entrava o alimento, né? Era de onde caminhava o alimento que pertencia à terra. É. Se a oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabritos, para o holocausto oferecerá macho sem defeito. Ele o degolará ao lado do altar que dá para o norte perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão seu sangue em redor sobre o altar. Vocês estão vendo a diferença? O gado grande era para ser degolado fora, e o gado miúdo poderia ser degolado dentro. Aqui, ó, quer ver a primeira? Versículo 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, quer dizer, de gado grande, né, que é um animal grande, oferecerá a ele um macho sem defeito, à entrada da tenda da congregação o oferecerá. A entrada da tenda, não dentro da tenda. Já o animal pequeno, desculpa, gente, até esqueci minha água lá embaixo. E a oferta pequena era para ser degolada dentro, perto do altar. Ele a degolará ao lado do altar, a oferta pequena, e dá para o norte.
lembra? Que é da alimentação, da mesa dos pães asmos, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. De novo, a mesma coisa, igualzinho do gado, é da ovelha também. As pernas e a fressura têm que ser lavado com água. O sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, torcer-lhe-á o pescoço e o queimará sobre o altar. Espremerá o seu sangue na parede do altar. Tirará o seu papo com as suas penas e os lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. Interessante, então eu tinha que tirar as penas antes de oferecer. Tirará o seu papo com as suas penas e o lançará junto ao altar para o lado do oriente, no lugar da cinza. Fendê-la-á pelas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. É o holocausto, oferta queimada de cheiro suave, Senhor. Interessante essa parte da ave, de não se poder queimar nem o papo do animal também, que tem ligação com a terra, com o alimento que ele comeu, que vem da terra. E as penas não deveriam ser queimadas, as penas teriam que ser tiradas da ave, então teria que limpar a ave, e para tirar as penas da ave, eles teriam que jogar água nela, né? Água quente, como a gente fazia antigamente, né? Quando a gente ainda tinha que matar a galinha, porque hoje a gente compra tudo pronto. Bem interessante essa parte, viu, gente? Bem interessante. Então as penas não deveriam ser queimadas, então não queimava a ave inteira. Tinha que tirar o papo dela, que é onde estava o alimento, e tinha que tirar as penas também. E assim terminamos o primeiro capítulo de Levítico. Todos esses detalhes, gente, têm um significado. Todos eles. Mas como a nossa leitura é mais curta, a gente não tem como ficar entrando em todos esses detalhezinhos, porque também nós não temos hoje sacrifícios assim, né? Mas se algum dia for necessário, a gente fala sobre esses detalhes, tá bom? Porque tirar o papo? Bom, você já tem uma ideia. Porque não as pernas tinham que ser lavadas e porque que tira o papo do animalzinho, né? Agora, as penas eu não teria, eu não sei por que as penas não poderiam ser, mas é uma coisa que eu posso perguntar, uma coisa que eu posso pesquisar, tá bom? Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom dia, tenham uma boa tarde, uma boa noite. Esse vídeo só vai ser, vou colocar eles para vocês verem amanhã, não vai ser colocado hoje, mas como eu tive um tempinho agora de fazer esse vídeo, o senhor já estava me incomodando, já tem uns 2 dias, sobre essa mensagem que ele estava querendo que eu transmitisse a vocês, por isso que eu fiz esse vídeo hoje, vai ser lançado amanhã, tá bom? E lembrem, eu vou colocar para vocês o link do site do Novo Testamento, das cartas de Paulo sendo cantadas, tá bom? Podem dar uma olhada lá, que é uma bênção, tá? Vocês vão gostar. Tchau, tchau, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia no Brasil.